Olá, vamos aqui para mais uma leitura da Bíblia. Vamos juntos estudando a palavra. A leitura de hoje é Provérbios, capítulo 26. Vamos lá então? Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Não combina. Como pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, toda maldição que acontece na vida tem uma causa, tem um motivo. Aconteceu alguma coisa em algum momento da vida e tem ali uma abertura, né? Vamos se dizer. Tem uma causa para o que esteja acontecendo. Ela não acontece sem ter nenhuma causa, então existe. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Certo? Não responda ao tolo conforme a sua tolice. Não responda ao ignorante conforme a sua ignorância. Não responda ao estúpido conforme a sua estupidez, para que você não venha se igualar a ele. Mantenha a sua integridade, mantenha a sua raiz, a sua essência firmada em Deus. Seja você em Deus. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre, quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato, que reitera a sua estultícia. Tem visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. A brincadeira sempre tem um fundo de verdade, né? Uma palavra lançada já foi uma palavra dita, não tem como voltar atrás. Então, que a gente possa prestar atenção nisso, né? Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração.
Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Amém? Esse provérbio é bem curto, né? Vamos ler o rodapé. 26, do 1 ao 12. O insensato é descrito de forma vívida como um indivíduo ridículo. O insensato deve ser controlado por uma vara, ou seja, pela força física, pois não é possível se comunicar com ele através do seu intelecto e ele não atende à razão. Muitas vezes é muito difícil, né? Você tentar conversar com alguém, explicar, orientar, mas a pessoa está com os olhos tapados, né? A pessoa está, assim, surda, né? Vamos dizer, ela não consegue entender o que você quer falar. Ela não consegue absorver o conselho que você quer dar, né? É uma pessoa insensata. Não é prudente usar um insensato como mensageiro, não mesmo. Como você vai mandar uma pessoa insensata mandar uma mensagem para outra pessoa? Ela vai distorcer tudo. Ela vai falar tudo errado. Ainda vai criar contenda no seu nome. Não é prudente usar um insensato como mensageiro, e a sabedoria lhe é tão imprestável quanto as pernas paralisadas de um homem coxo. A sabedoria numa pessoa insensata não combina, né? Não tem como, não casa. O insensato não é capaz de aprender com as experiências. É uma pessoa totalmente assim, fechada, né, para o aprendizado, para o novo, para o conselho. Uma pessoa totalmente assim, fechada. Apesar de seus hábitos serem repugnantes, ele não consegue abandoná-los. O insensato ainda tem a possibilidade de aprender. Já o indivíduo presunçoso é praticamente ineducável. 26, do 13 ao 16, a pessoa preguiçosa é uma figura patética que não consegue sair da cama. Ela inventa desculpas ridículas para não ir trabalhar e é totalmente incorrigível. Gente, vocês conhecem uma pessoa tão preguiçosa nesse ponto que não consegue nem levantar da cama e dar desculpa para trabalhar? Meu Deus, misericórdia, não? 26, do 17 ao 18. Provérbios trata com frequência daquilo que falamos. Não se pode subestimar o impacto negativo das palavras ditas, de forma impensada ou maldosa. Contendas, engano, fofoca e mentiras, né? Uma palavra dita, é o que a gente falou agora há pouco. Uma palavra dita, uma palavra lançada já foi. Já não tem como voltar atrás. 26, do 20 ao 22. O último estudo do rodapé. Palavras destrutivas podem gerar contendas e ferir profundamente. Aqueles que usam palavras com a intenção de prejudicar a reputação de outros causam danos incalculáveis. Assim como o fogo se apaga quando acaba o combustível, uma contenda cessa quando não há fofoca. A fofoca se espalha incontrolavelmente como o fogo. E a fofoca é algo assim, né, gente, que todos os dias a gente tá lutando contra ela. Porque mesmo que você não queira se envolver na fofoca, as pessoas trazem as coisas para você, né? Trazem os assuntos para você. Às vezes você não quer nem ouvir. Mas, assim, por você não ser mal educada, você acaba ouvindo, né? E aí você fica, sim. Mas o correto, sabe o que é fazer?
é não dar ouvidos, é não dar trela para fofoca. É você disfarçar, vou tomar uma água, já venho, sabe? Percebeu que a pessoa tá querendo te trazer uma conversinha, você já disfarça, para você não ser mal educado com a pessoa, que às vezes você vai falar, a pessoa vai achar ruim, não vai entender, né? Vai ficar chateado, ou não vai gostar, vai, né? Vai te ignorar. Então, você pode levantar, dar uma disfarçada, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai tomar um ar, sabe? Tentar cortar os laços da fofoca. E aqui tem um texto falando sobre fofoca, controlando a sua língua. Vamos aprender juntos? Para quase todas nós, a fofoca não é novidade. Já ouvimos, espalhamos e fomos vítimas dela. Os boatos são perigosos, pois as pessoas não se sentem responsáveis por aquilo que simplesmente passam adiante, tornando a prestação de contas e o controle dos estragos muito mais difícil. A fofoca varia desde conversas de natureza pessoal, sensacionalista ou íntima, até declarações que difamam ou prejudicam a reputação ou o bem-estar de uma pessoa. Muitas vezes, nossas conversas são repletas de julgamentos. O Senhor coloca os fofoqueiros na mesma lista que os pérfidos, que os ímpios, que os homicidas e os aborrecidos de Deus. Misericórdia, Senhor. Gente, vamos ficar livre da fofoca, Deus. Socorro, Deus. E Bíblia deixa claro os estragos e as consequências da fofoca e da maledicência. A ira de Deus pode ser provocada não apenas por mentiras, mas também pelo relato de fatos parcial ou inteiramente verdadeiros. Compartilhar qualquer coisa sobre uma pessoa que não ajuda nem edifica pode ser considerado fofoca. Deus tem seus próprios planos para lidar com alguém em pecado. Se estamos preocupados com a situação eterna de uma pessoa que pecou, devemos nos dirigir diretamente a ela a fim de começar um processo paciente de restaurá-la a Deus. Esse seria o nosso papel, tá? Ouvir fofoca é tão errado quando espalhar comentários prejudiciais. A pessoa espiritualmente madura, ela controla sua língua. A fofoca e a maledicência são instrumentos de Satanás. Ao falar sobre o tipo de vida santa que as mulheres maduras devem ensinar às mais jovens, Paulo inclui uma advertência sobre a maledicência e admoesta as mulheres a não acusarem outras, refreando-se, portanto, de agir de forma diabólica em seus relacionamentos. Não há espada mais afiada do que palavras maldosas. A fofoca nunca é um ato de bondade. Ela deprecia a pessoa